Que foi, Yuri? Tamo ao vivo, cara! Hoje temos mais um Mate Podcast, o podcast do Mate Hackers e da família brasileira. Atendendo a milhares de pedidos dos nossos fãs que nos escreveram em rolos de papel higiênico, escrito "Eu te amo" repetidamente, essa semana teremos um assunto um pouco mais técnico em comparação aos Mate Podcasts passados, mas igualmente interessante, eu espero, que é a obrigatoriedade do ensino da programação e da ciência da computação para alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio. Eu não vou enrolar muito aqui, mas eu preciso agradecer o pessoal da lista de discussão do Hackerspace, que ajudou a montar esse MatePod, que em geral tem apoiado a ideia de fazer um MatePod. Um beijo no coração de vocês. Eu queria agradecer as pessoas que vieram participar hoje da conversa aqui. Eu vou pedir a eles que se apresentem da maneira que preferirem. Começando pelo nosso glorioso professor José. E aí, pessoal, sou o Joe. Sou professor de ensino técnico numa escola estadual, nas Carinhas de Moraes e Caxeri. E, bom, a prática que eu tenho é nesse ponto, né, de ensinar os jovens e nem tão jovens assim a parte da programação. Então lá na escola tem algumas linguagens de programação, não é o único, né, não é um currículo único. E eu quero dar minhas impressões aqui sobre o que eu vejo lá, não tanto para o ensino de crianças, né, mas mais para o ensino de jovens e de adultos também. Agradecer também ao Rafael, que topou participar da brincadeira aqui com a gente. E aí, Rafael? E aí? Então, eu sou Rafael, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, do Campus Canoas. Eu atuo ali no ensino superior e no técnico. Mais precisamente no técnico, eu dou aula de desenvolvimento para web e de programação mesmo, basicão. Eu só cheguei a dar essa disciplina no superior, né? Fora isso, como eu estava comentando com vocês aí, também sou doutorando ali na URGS, lutando para terminar algum dia. E também ao melhor, disparado, anos-luz na frente, comediante do Mate Hackers, Dr. Zavak. Olá, pessoal. Eu sou Lucas Zavak, sou um membro aí do Mate Hackers há um tempo, já participei dos outros 2 podcasts e me interesso por esse assunto aí de ensino de programação nas escolas. E a experiência que eu tenho com isso é que eu já estudei na escola durante muitos anos, me formei numa faculdade e sou um programador, além de já ter ministrado assim, cursos como parte até do tempo que eu tive na URGS, cursos para outros alunos e também cursos que o Mate Hackers fazem. Então eu tenho um pouquinho de experiência, assim, mas eu tô com aquela síndrome do impostor porque eu não sou um professor de verdade. Mas é isso aí. Ok. Começar aqui então discutindo o assunto, um breve overview. A gente nota que a tecnologia está cada vez mais ubíqua e presente na vida de todo mundo, e isso deu origem a um certo movimento para estimular o ensino de programação e ciência da computação para as crianças. Tivemos coisas, por exemplo, o tweet do prefeito de Nova York dizendo que a resolução do ano novo dele ia ser aprender a programar e coisas assim. E eu queria começar de cara destacando a posição de cada um aqui a respeito da proposta, quem é a favor e quem é contra e por quê. E eu queria começar com o Rafael. Então a questão é a seguinte, né? Essas campanhas elas têm argumentado que
que é de extrema importância o ensino da programação, porque nós estamos rodeados de computadores, basicamente é isso, né? Então todo mundo teria que saber programar para poder se entender nesse mundo. Só que eu acho que a gente está rodeado de muitas coisas, então se a gente pode considerar também que a gente está rodeado de muitos eletrônicos, então todo mundo deveria saber eletrônica. E por aí vai, poderia ficar acrescentando várias disciplinas. Então acho que esse argumento, ao meu ver, não é muito bom. E em compensação eu vi argumentos contra, né, que seria questão de dificuldade, que as crianças não têm capacidade de aprender isso. Isso eu discordo plenamente. Até se for usar a ferramenta certa, né, ensinar da forma correta, eu acho que não tem problema nenhum. A gente tem ferramentas para isso, tipo TurtleArt, Scratch, eu acho que dá para tranquilamente ensinar crianças. E outra questão que colocam contra seria que a criança acha chato programar. Mais uma vez, eu acho que depende daí. Agora, o único argumento que eu realmente ainda tenho minhas dúvidas é a questão da utilidade. Eu sei que programação é de extrema utilidade, só que eu não sei se para todos. Por exemplo, como comentou aí do prefeito de Nova York, para que ele vai usar? Eu acho que eu vou passar a bola aí pro Lucas. Lucas, o que tu acha? Ok. A minha opinião é meio influenciada, assim, até porque como eu tô vindo do Match Hackers, todo mundo que já conversou com a gente, já foi lá um dia, a gente meio que... A gente vai no caminho ali de uma coisa que o Rafael disse, assim, a gente tá rodeado de tecnologia, a gente tá rodeado de eletrônicos e de várias coisas, assim, que são, digamos, complexas, sistemas que são complexos, e a gente meio que ideologicamente acredita que pelo menos a gente deveria ter a possibilidade, todo mundo deveria ter a possibilidade de aprender sobre essas coisas e poder manipular essas coisas. Então, eu já tenho uma opinião assim meio formada de que eu acharia muito legal que todas as crianças pudessem ter essa oportunidade de aprender programação. A questão da obrigatoriedade é interessante também, foi uma coisa que foi falada. Será que deveria ser uma matéria no currículo, assim, programação, tem um espaço todo dia para aprender programação? Eu particularmente acho que não. A minha opinião é que a programação e a computação, ela deveria entrar na escola como uma extensão de outras matérias, principalmente como uma evolução natural da matemática. Para mim, o ensino de matemática que a gente tem na escola, ele é muito abstrato. E a gente pode fazer ele ficar um pouco mais concreto se a gente, por exemplo, tivesse a oportunidade de fazer na prática programas que usassem os conceitos que a gente está usando e visualizar conceitos matemáticos e físicos, como, por exemplo, aceleração, vetores, coisas assim, num contexto de uma programação, um jogo, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o casamento perfeito de programação na escola. E a questão toda de lógica de programação, conjuntos, resolução de problemas. Essa aí é a minha opinião. Eu acho que isso... Fala aí, Rafael. Tentando dizer que eu concordo com esse ponto que ele comentou, né? Que eu acho que a possibilidade tem que ser dada, isso sim. Agora, a obrigatoriedade é que eu ainda tenho minhas dúvidas. A possibilidade eu acho que não tem muita gente que discorda que deveria ser possível. A questão é mais na obrigatoriedade, e eu queria fazer um comentário a respeito do ponto do Lucas aí. Eu acho que reflete bem a personalidade dele, até como programador, de querer conciliar as coisas e encontrar a melhor solução que agrade todo mundo. Mas eu acho que por trás dessa questão de se deveria ser obrigatório nas escolas, está a questão da importância da programação. Se a programação é tão importante quanto, digamos, uma física ou uma matemática, que tu não consegue fazer compromissos nessa ideia. Ou tu acha que é, ou tu não acha que é. Mas não sei. José? Tava ouvindo a conversa aí, tá bem interessante. A questão é a seguinte: quanto ao ensino de programação nas escolas, principalmente para as crianças, eu acho que é o mais importante para quem está realmente iniciando qualquer coisa. Assim, que ensina matemática, ensina português, ensina biologia. Eu acho que a informática tem que ser ensinada nas escolas. Por quê? Porque hoje em dia a gente está criando uma legião de consumidores, né? As pessoas consomem apenas informação. Elas não geram informação, elas não sabem fazer, nem mesmo como peneirar aquilo que está chegando para elas.
se elas tiverem pelo menos uma introdução à programação, elas vão saber que elas têm o comando, que elas são atores, não espectadores de todo esse processo que está acontecendo de informação. Então, a questão primeira é a obrigatoriedade. Sim, eu acho que sim, tem que ser dada uma introdução obrigatória, entendeu? Vai ser em Basic, vai ser em Python, vai ser em Coral, que é o Python aportuguesado, aí, sei lá, Scratch. Não interessa muito como, interessa que a pessoa, que a criança se sinta no domínio da situação. Ela comanda o computador, não o computador comanda ela. Certo? Ela não consome, ela gera. Ela pode simplesmente filtrar se ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser com a informação. Mas ela tem que saber fazer isso. Ela vai fazer um jogo, ela vai fazer um software, uma rede social, não interessa o que, sei lá o que vai vir daqui por diante. Mas ela tem que estar no comando. Ela tem que sentir que ela tem o comando e não só sendo espectadora. Né? Basicamente é isso. Um dos argumentos a favor que eu li a respeito é o comparativo com a questão quando surgiu a invenção há 300 anos atrás, a maioria das pessoas não saberiam nem ler nem escrever. E eu li um comparativo que hoje essas pessoas seriam as pessoas que não sabem programar. Daqui a 300 anos todo mundo vai saber programar? O que vocês acham? Eu discordei bastante da eu acho que se compare programação com comunicação. Porque se eu não souber falar português, eu morro de fome. E para programar, quem morre de fome é programador. Então, agora os outros. Então... É que a questão é, há 300 anos atrás, quem não sabia ler nem escrever não morria de fome. Ele conseguia se sustentar também. Quer dizer, não tinha... Era uma vida muito mais difícil, mas conseguia sobreviver. O comparativo que eu vi sendo traçado era que programação daqui a 300 anos vai ser tão essencial quanto saber ler e escrever é hoje. Sim, a gente pode ver pela quantidade de informação que está sendo gerada, né? Como é que vai filtrar, como é que vai encontrar alguma coisa no meio disso tudo. Tem os motores de busca para isso, ok, mas tem que ter uma forma de fazer isso. E não alguém fazer por ti. Isso que eu digo, não pode ser mais um espectador, tem que ser um sujeito da coisa, tem que fazer a modificação necessária, tem que ser a diferença. Eu sempre vi essa frase, não sei de onde é que é, mas tem que ser a diferença que é ver no mundo. Né? Então, se tu está fazendo alguma coisa, tem que fazer diferente. Acho que as pessoas precisam muito disso, precisam se sentir atores nisso, não só espectadores. Lucas? Eu gostaria de... É interessante isso, porque eu acho que é um pouco, assim, exagerada, digamos, a metáfora da escrita e da leitura, talvez, mas é interessante pensar nela, porque realmente quando poucas pessoas sabiam ler e escrever, e tu tinha um grupo muito seleto que usava isso, a gente também tinha uma produção menor de trabalhos literários, a gente tinha menos meios de comunicação usando escrita. Então, na época, o conceito era mais difícil de tu chegar para uma pessoa e dizer: tu não vai conseguir mais viver a tua vida de uma maneira satisfatória se tu não souber ler e escrever. E eu acho que hoje o ponto do José eu entendo completamente o que ele está falando, e é muito na lógica do Math Hackers. Pode ser que o mundo, e a todos os indícios são, que o mundo vai evoluir para um momento em que a gente vai estar tão rodeado de tecnologia, tão dependente da tecnologia, que viver uma vida completa vai ser impossível se a gente não tiver um certo controle sobre esses sistemas. Isso é uma visão meio pessimista, porque pode ser que a gente evolua bastante em interfaces gráficas, interação com o usuário, e que as empresas que estão fazendo esses produtos, os indivíduos que estão fazendo esses sistemas, nos deem esse controle de uma maneira, digamos, voluntária dos seus sistemas. Mas caso isso não aconteça, a gente vai precisar saber construir nossos próprios sistemas, a gente vai precisar saber manipular sistemas que nos são dados fechados. E eu acho que nesses dois cenários a gente tem uma importância maior da programação do que a gente consegue enxergar hoje. E daí eu concordo, assim, ensino na escola, também concordo a obrigatoriedade do ensino básico, para a pessoa ver assim, programação é legal, eu quero me aprofundar nisso. Que nem a gente faz com várias matérias, acho muito válido. É bastante interessante isso aí, Lucas, pelo seguinte, que estava na Python Brasil essa semana, teve um tópico aí
não sei se foi semana ou no fim da outra semana. Mas teve um tópico justamente que o cara colocou o seguinte, que no começo, tá, quando se programavam os primeiros megacomputadores aí, ENIAC, Univac, aquela bomba toda, o pessoal programava direto em linguagem de máquina, não usava nenhum assembly. Então, o próprio von Neumann disse para um estudante do doutorado dele lá que era uma perda de tempo fazer um assembly. Para que isso? Pode programar direto em linguagem de máquina. Mas olha o conhecimento que tem que ter da máquina para isso. Né? E hoje em dia as linguagens evoluíram muito, né? Tem uma abstração muito grande do hardware. Então hoje tu não precisa saber quase nada de hardware para poder programar. Precisa só saber de software, saber da interação que tu vai ter. Com o que tu vai interagir, né? Hoje em dia a gente interage muito com mouse, touch, essas coisas. Então tu tem que saber mais como tu tem que interagir e claro, de user interface, né? Do que realmente de programação. Porque ele já está bem abstraído. Então, no futuro, eu acho que está bem certo em falar isso. No futuro, não muito distante, a gente vai ter uma forma diferente de programar. Que não é a mesma que a gente fazia antigamente. Né? Lá com o C ou o próprio assembly. E que não é essa que a gente faz hoje também. Então, a partir dessa abstração aí, tranquilamente, vai ser muito mais fácil chegar para uma criança e dizer, como o próprio Scratch já uma gigantesca abstração, e as crianças vão se sentir muito mais à vontade para isso. As pessoas que não têm muita afinidade com esse mundo de bits e bytes, né, vão conseguir programar com mais tranquilidade, com mais facilidade também. Inclusive para interfaces físicas, como eu estava falando aí, de programar com vetores, programar pontos de colisão para jogos, por exemplo. Então isso vai ficar sendo muito mais fácil, porque vai fazer as coisas de forma muito mais intuitiva e não tanto programática como é hoje. Meu argumento, eu sou contra, mas eu acho que antes de responder quais disciplinas deveriam ser ensinadas, eu acho que deveria ser respondida uma pergunta mais fundamental, que é a função do ensino. Por que diabos a nossa espécie decidiu que a gente tem que colocar as crianças na escola e deixar elas lá estudando por 15 anos? Bom, existem basicamente duas visões a respeito disso. A primeira diz que a função do ensino é formar profissionais para o mercado de trabalho. Para que eles possam gerar riqueza, para se sustentar as famílias e contribuir com a sociedade dessa maneira. De acordo com essa visão de educação, é necessário que seja ensinado programação nas escolas? Eu acho que não, porque, como o Rafael já tinha falado ali, poucas ocupações hoje em dia necessitam realmente de programação para tu poder exercê-las. Então eu acho que não exerceria um benefício justificável. E a outra visão de educação é que o propósito do ensino é ajudar as pessoas a atingirem seu máximo potencial como ser humano, né? Mostrando para ela todo o leque de ideias que compõem o legado intelectual da humanidade. Que essa é a maneira mais completa de tu viver. E de acordo com essa visão, eu também acho que a programação não é essencial, porque os aspectos explorados pela programação, por exemplo, a capacidade de abstração, resolução de problemas, uso da lógica, da racionalidade, já são abordados por outras disciplinas, tipo a matemática e a própria física. É mais uma questão de prioridades. A minha oposição, ela é mais prática do que fundamental. Eu acho que quanto mais conhecimento, melhor, né? Não tem por que não ensinar algo para alguém. Agora a questão é como colocar isso, né? Se a escola já oferece a disciplina de informática, eu acho que daí é bastante simples. Vai lá e ensina, nem que seja uma introdução bem básica de programação dentro da disciplina de informática. Agora o problema é que não tem, né? O que tu vai tirar para colocar a programação. Por isso que eu acho que no caso, escolas que agora estão adotando turno integral, isso seria bastante facilitado. Tu colocar a programação no Sobre esse argumento, eu tenho um contra-argumento, que é na linha do que eu já cheguei a falar. Eu não acho que ia ser proveitoso a gente dizer assim, por exemplo, vamos tirar um período de matemática, né? E ele vai ser programação. Isso eu também sou contra. Não acho que é a ideia. Mas eu acho que a ideia é que, pelo menos o ensino que eu tive na escola,
a matemática quando ela era ensinada dessa maneira, assim. E eu até espero que isso tenha melhorado. Mas era basicamente, hoje nós vamos falar sobre trigonometria. O professor chegava. E então trigonometria, sei lá, é isso. Estão aqui as fórmulas que a gente vai trabalhar. Daí, sei lá, ele desenhava o círculo e mostrava essas fórmulas têm a ver com isso. Às vezes, se fosse muito boa a aula, era assim. E daí agora vamos ter o resto do tempo, que era, sei lá, 60% do tempo da aula, vamos fazer alguns exercícios. Eu até vou fazer com vocês, o professor fazia com a gente lá. E daí, no final, ainda tinha mais exercícios para fazer em casa. E daí, no outro dia, era, ok, agora a gente aprendeu seno e cosseno na última aula, vamos aprender tangente agora, cotangente. E vamos fazer mais exercícios. E isso não é um problema de tempo, quer dizer, isso é o uso do tempo que a gente faz na aula. E se a gente, por exemplo, cortasse aqueles 60% da aula, ou até mais por cento, sei lá, 80% da aula, para ser assim, olha, eu tenho um programa aqui que desenhou um círculo, e eu desenhei esse círculo digitando essa fórmula aqui, que é aquela fórmula que eu escrevi no quadro. E quando a gente mexe bota 2 vezes x aqui, ao invés do que tava ali, o círculo fica dessa maneira, ou a onda fica dessa maneira, né, que a gente desenhou. Se a gente somar um número, fica desse jeito. E agora, pegando essa fórmula aqui, eu posso, por exemplo, simular um movimento de uma bolinha na tela. Esse tipo de coisa, usando o tempo que a gente já usa, fazendo exercícios repetidas vezes, eu acho que é muito mais proveitoso. E não se chama programação também, isso eu estava discutindo antes com o Alan. A gente não chamaria isso de programação. Eu chamaria isso de usar um computador juntamente com a aula. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso incentiva a programação porque o aluno começa a dizer, não, peraí, se eu mexer essa bolinha para fins educacionais, eu também poderia mexer essa bolinha para fins de fazer um jogo. Eu também poderia fazer uma animação que eu vou distribuir para alguém. Entende? Isso mostra na mente das pessoas essa coisa que o José já citou várias vezes. As pessoas têm que aprender que elas têm o poder sobre todos esses recursos computacionais, que são cada vez mais comuns. Todo mundo vai ter celulares que vão conseguir fazer muito mais do que o meu laptop faz hoje, em pouco tempo. O próximo tópico que eu ia passar, que já deu uma boa explorada aqui, mesmo o pessoal que é contra aqui, como exercício de imaginação, pensar como que isso poderia ser implementado nas escolas através da expansão da carga horária, que nem o Rafael citou ali. A carga horária do Brasil por volta de 800 horas por ano. Não é uma carga horária, pelo que eu pude ver aqui na minha pesquisa, muito grande. Tem países que tem 1.200, Japão é 875 por aí, que também não é muito pouco também, né? Ou a gente substitui por alguma coisa que talvez seja menos importante. Rafael, então, o que tu acha? Eu acho que é aquilo mesmo, como eu tinha comentado, eu acho que se tu for tirar alguma coisa do que já tem, é complicado, né? Porque é tudo extremamente essencial que a gente já tem. Inclusive, pelo currículo do MEC, informática já não é obrigatório. Eu acho que deveria começar por aí, né? Ter informática para depois pensar em programação. E aí tu, quem sabe, coloca a programação dentro da informática. Fora isso, eu acho interessante quando tem turno integral, né? Eu acho que facilita bastante. Inclusive eu estava vendo que já tem, aqui no Rio Grande do Sul tem algumas escolas que já estão estaduais, né, que estão fazendo o turno integral. Eu não sei exatamente o que elas colocam. E ele está fazendo isso também. Ele tem oficinas à tarde, incluindo programação, robótica, entre outras, né? Teatro, música, por aí vai. Eu acho que facilita bastante quando a gente tem um turno extra para trabalhar, né? Sem dúvida. Mas entraria a competição por outras coisas que também querem a atenção das crianças, por exemplo, artes, dança, teatro, música. Sim, exato. Esse modelo que eu vi, no caso, são os pais que matriculam os filhos no que eles quiserem, né? O pai vai lá, eu quero que meu filho faça música, quero que ele jogue futebol e que ele faça robótica 10 dias da semana. Não fica por conta do pai nesse caso. Isso a gente vê muito em escola particular, até por isso que eu enfatizei a palavra escola pública ali, porque a escola pública é o modelo de educação que a gente tem para a maioria das pessoas. Eu fui aluno de escola pública a minha vida toda, então eu sei que em escolas particulares o negócio já está bem mais, digamos assim, avançado, que
tem bem mais opções para os alunos, mas o nosso modelo de educação de referência é o ensino público, e esse é o que tem diretrizes que são seguidas por várias instituições, e esse é que a gente tem que decidir se a gente coloca esse tipo de obrigatoriedade. E obrigatoriedade aqui não é trocar matemática por programação e nem é ter programação todo dia. A obrigatoriedade é ter, nem que seja uma vez por mês, uma aula de programação. Eu vejo o seguinte, posso falar agora? Não, eu vejo o seguinte, que tem determinadas disciplinas que por legislação ela tem que ter uma carga horária mínima. E sempre que sai uma disciplina que tem legislação, as disciplinas que acabam ficando sem horário, um horário reduzido, são as que não têm legislação nenhuma. Eu sinto isso, né, porque eu sou formado em física, e física tem cada vez menos horas semanais de física nas aulas, somente no ensino público. Por quê? Porque eu tenho obrigatoriedade de ensinar filosofia, de ensinar sociologia, de ensinar todas essas outras disciplinas que, por lei, elas têm uma carga horária mínima. Então, se não se abrir isso, por exemplo, para um turno integral, eu acho que vai ficar... Claro que a ideia do Lucas é muito interessante, né? E colocar a parte de programação dentro das outras disciplinas, como uma interação. Né? Tu sabe que tu vai poder modelar aquelas coisas, tu vai poder pesquisar, tu vai poder, de alguma forma, interagir com aquilo. Mas é quase impossível, hoje, né, ter horário para isso. Uma grade de horários que tem apenas um turno. Porque já fica muito prejudicado o que é básico, tipo matemática e português, já são disciplinas que já estão prejudicadas por isso. E outras disciplinas que têm legislação com um número de horas mínimo. E as outras disciplinas, por exemplo, a informática, que não tem um número de horas mínimo, e a física também, que eu posso falar de cadeirinha disso, e acabam sendo prejudicadas. Eu acho que fica cada vez mais difícil conseguir ensinar esse tipo de coisa. Então, enquanto o ensino não for visto como uma formação do cidadão, uma coisa de horário integral, inclusive com atividades físicas, né? Eu sempre considerei isso importante ter na escola, que também ter essa aptidão física aí. Vai ser muito difícil implantar qualquer tipo de programação, de atividade de programação numa escola, seja ela estadual, seja ela o que for. Tem essa grande dificuldade que é a questão de horário mesmo. Obviamente, não vamos falar nem de profissionais, porque os professores, para poderem interagir, eles têm que ter uma forma. Tem que ser ensinado isso na própria universidade para os professores. Não pode ser feito fora. Ele não pode deixar por si mesmo, né, uma formação disso. Dentro da universidade, dentro da carga horária do professor também, tem que ter alguma forma dele conseguir, dele captar esse tipo de recurso, dele ter essa forma de se... Fugiu a palavra agora. De aprender isso e poder depois compartilhar e passar para os alunos de uma forma interativa. Muito interessante. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que o José falou? Eu acho que grande parte disso também é que a gente, falando aqui, a gente está olhando, pensando como se a gente fosse assim, o gestor do plano escolar das escolas. Então a gente está dizendo assim, não, é tranquilo, a gente só bota essa cadeira aqui, essa matéria aqui, ou como eu disse, tantos por cento da aula de matemática vai ser programação, mas é um problema mais para baixo, eu acho, aquele problema do ovo e da galinha. Várias iniciativas que eu já vi no Brasil, por exemplo, de ensinar programação em outros contextos que geralmente não se ensina, grande parte do problema é o professor não tem experiência com esse tipo de ensino. Então é aquela coisa, a gente não consegue ensinar a programação, a base da programação ou da computação cedo quando as pessoas são alunos, quando elas viram professores, elas têm dificuldade também de passar isso para os alunos. E isso vai acabar um momento, talvez seja a nossa geração, por exemplo, que cresceu com mais tecnologia, ou a próxima geração que cresceu com mais ainda e que vai aprender, talvez, com essas iniciativas que a gente está falando agora, entende? Eu acho que é um problema tanto dos professores quanto dos alunos. Os professores não conseguem ensinar e o currículo não adianta só eu dizer hoje vai ter programação agora, as coisas não vão mudar. Rafael, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, acho que era mais que eu já comentei mesmo ali, a questão que concordo com o que vocês falaram, que o José falou principalmente ali, que tu
tem uma carga horária mínima, tu não tem de onde tirar, né, para colocar mais. Então, teria que ter mais carga horária para inserir a disciplina. Tá. Vou comentar uma coisa então, eu quero ver a opinião de vocês a respeito disso. Se vocês acham que existe alguma skill ou alguma coisa que é inerente da programação, alguma faculdade humana que é inerente da programação que não esteja presente em outras disciplinas, assim. Entendi bem a pergunta. Existe alguma coisa que você aprende ou apreende da programação que você não tem em outros? Por exemplo, que nem o Lucas estava falando ali da matemática, certo? Que tem o seno e o cosseno, mas a matemática, por mais que tu vá na aula para resolver problemas, tu não vai lá na aula para resolver problemas, tu vai na aula para executar algoritmos, tu não vai na aula para projetar algoritmos. Tu tem lá a tua fórmula, tu sabe como aplicar e tu tem uma sequência de regras e tu executa aquela sequência de regras e chega no problema, mas tu não desenvolveu a sequência de passos para chegar no resultado. Eu acho que essa é uma das coisas que não tem no currículo. Esse tipo de capacidade não é desenvolvido. A programação, eu acho que ficar chamando de programação, ou em inglês, né, coding, é parte do problema, porque na realidade é resolução de problemas. E se eu falasse resolução de problemas matemáticos, as pessoas iam dizer, sei lá, talvez realmente matemática deveria ter isso. Eu acho que a gente tem até certo ponto na escola, eu estava discutindo com o Alan. No meu tempo, o professor ia dizer, hoje a gente está falando sobre calcular a área de formas geométricas, né? E daí ele te dava aquele probleminha. Eu tenho uma fazenda e eu quero fazer uma cerca para o meu gado, e eu tenho tantos metros de cerca e quero usar a parede do celeiro como um lado e tal. Então te dava um problema e daí tu tinha que fazer a fórmula na tua cabeça. Eu tô fazendo aspas aqui com a minha mão, tu tinha que fazer a fórmula. O problema todo disso é que não é a resolução de problemas, né? Porque ele falava isso na aula em que ele tinha ensinado a fórmula específica que ia resolver aquilo no contexto dessa fórmula, e se tu não conseguisse, o professor ia dizer, mas olha só, é só fazer isso aqui, usar essa fórmula que eu disse. Acho que programação é interessante porque ela faz exatamente buscar coisas super simples de matemática. É isso que eu acho estranho, assim, a matemática que a gente usa para programar é muito simples. Faz tu buscar esses conceitos simples e aplicar eles de maneiras que dificilmente tu ia pensar em fazer. Sim, eu concordo com o Lucas, eu acho que o ponto mais importante de programação seria justamente resolução de problemas. Eu acho que é o mais abrangente, o que mais beneficiaria as pessoas e das diversas áreas. O mais importante do que ensinar uma linguagem de programação. Acho que se uma treinada lógica seria mais proveitoso. Eu acho que se o foco fosse justamente na lógica de programação, na resolução de problemas, seria mais proveitoso para todas as áreas, né, do que ensinar uma linguagem de programação. Isso, perfeito. É o que eu acho também, que a questão de ensinar a lógica, né, a metodologia de resolver um problema de forma computacional, que no caso é a lógica mesmo, essa é a parte mais importante, porque assim ele consegue modelar o problema dele para ser resolvido por um computador, seja lá que problema for. Problema de semântica, problema de matemática, problema de física, seja lá o que for. Biologia, não interessa. Vai sequenciar o DNA lá, ver que bicho que vai sair daquele DNA, ele vai conseguir saber, vai conseguir modelar para resolver isso computacionalmente. Essa é a lógica da coisa. Uma palavra que num dos artigos que eu dei uma lida, que são os famosos assim do pessoal dizendo que deveria se aprender computação, programação, uma das palavras que o cara usou é empoderamento, né? E é interessante isso porque, voltando para a questão da escrita, hoje se uma pessoa não sabe escrever, ela perde acesso a criar várias coisas. Por exemplo, se eu criar um texto criticando alguma coisa, isso é uma coisa interessante, que eu vou sentir que eu fiz uma diferença no mundo, talvez. Se eu criar uma história, se eu expressar alguma ideia, isso é interessante, podendo escrever. E a programação, ela empodera a pessoa para fazer coisas que vão influenciar o mundo. Criar um site, criar um joguinho, criar um sistema que
te permite fazer mais coisas. Isso é interessante. É uma característica que eu não acho que tenha em muitas outras cadeiras, salvo linguagem, né, português. É isso, é uma ferramenta que tem, né, Lu? Para mim, a informática sempre foi uma ferramenta, nunca foi um fim nela mesma. Então, ela é uma ferramenta que tu vai poder usar para chegar nos teus objetivos ou para esse teu caso ser um ator, né, se empoderar, poder de alguma forma dar tua contribuição para o mundo. É o caso da filosofia do software livre. Tu não precisa ser o cara e fazer o software sozinho. Tu tá junto com uma comunidade que está se auto-ajudando e está sempre lapidando aquele software para tornar ele sempre melhor. Pode ser mais um. A grande filosofia do software livre, eu acho que é por aí que as pessoas podem se empoderar também, fazer parte dessa comunidade, fazer parte da mudança. Acho que a próxima pergunta, entrando no que o José estava falando de comunidade ali, é os benefícios sociais que o ensino da programação traria. E não para o indivíduo agora que está aprendendo a programar, mas o que uma sociedade que valoriza mais a programação teria de diferente da sociedade atual. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso. Até ontem a gente estava comentando sobre isso. Como programador, a gente adoraria que todo mundo fosse programador também, porque às vezes a gente não consegue se expressar ou expressar determinadas dificuldades que um programador tem. E eu acho que se fosse falar só egoisticamente, eu queria que todo mundo soubesse programar, mas eu acho que seria demais. É uma faca de dois gumes, eu acho. Porque é o que eu já venho dizendo há muito tempo. Talvez seja uma modinha a programação agora e não vai ser uma coisa necessária para se viver. Mas talvez não, se o meio de comunicação no futuro for criação de programas, criação de interações digitais, já muda um pouco essa lógica de dizer assim, todo mundo é um programador. Talvez a gente nem chame de programador, a gente chame de escrita. Eu estava pensando aqui sobre isso, sobre ser ou não ser necessária a programação numa sociedade. Mas a informação hoje é ou não é necessária? Essa é a coisa que a gente tem que se fazer. E a gente tem uma base de consumidores de informação apenas. A gente não tem uma base de formadores de opinião ou de pessoas que sabem se expressar nesse meio. As pessoas até usam esse meio para se expressar, mas elas não têm como colocar isso de uma forma mais própria. Óbvio, tem um blog, tem um Twitter, elas estão utilizando essa informação, estão consumindo apenas. E alguns até produzem. Mas eu acho que as pessoas têm que ter uma sociedade informatizada, que é para onde a gente está caminhando. Né? A gente já está informatizado. Tá? Quantos celulares nós temos hoje no país? Mais de um por habitante. Então, as pessoas estão querendo ou não, elas estão conectadas. E elas vão acabar consumindo informação. Se elas não produzirem isso, que é o que a rede social oportuniza, nesse caso, elas produzirem algum tipo de informação, elas não vão participar disso, elas vão ser meros espectadores. E essa é a grande diferença que a gente tem dos meios de comunicação hoje. Por exemplo, o rádio, a televisão, são meios de apenas consumir para um meio onde tu consegue interagir, consegue até criar alguma coisa. Mas hoje tu está vinculado a esse brete chamado rede social, só faz o que a rede social te permite. No caso, se tu tiver alguma noção de programação e, obviamente, quiser melhorar esses skills, melhorar essas tuas técnicas, se tu aprendeu do básico, que tu viu na escola, no caso, tu pode, de alguma forma, fazer de forma diferente. Né? Consegue hackear, por exemplo, consegue, de alguma forma, criar o teu próprio meio de comunicação. Eu acho que essa é a parte importante de mudança da sociedade. Porque a rede social já foi uma mudança, já foi uma interação, por isso não havia. No máximo que conseguia era colocar o teu comentário num blog. Agora não, agora tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, por aí vai. Mas acho que é isso, é a questão da interação, de poder fazer essa interação da forma que tu achar melhor. Não da forma que dizem pra ti que é a que tu deve fazer. Acho que a coisa trabalha em níveis, né? Isso que é interessante. As redes sociais realmente fizeram as pessoas se comunicarem muito mais, terem uma oportunidade maior de expressar as opiniões.
E hoje, por exemplo, se todas as pessoas soubessem programação, elas poderiam, no momento que está acontecendo uma discussão, uma controvérsia grande numa rede social, como por exemplo o Twitter, a gente poderia fazer um programa que lê todos os tweets e procura por palavras que são muito usadas, e daí a gente poderia usar isso como um argumento. Olha só, essa palavra foi muito usada nessa discussão, logo tal conclusão que eu estou usando essa conclusão para debater. Então a gente já botou um espectro novo na discussão, entende? Eu processei uma quantidade grande de dados para derivar uma conclusão sobre algo que eu estou dizendo. Isso é um nível acima de comunicação do que, por exemplo, só ter a oportunidade de falar uma coisa para outra pessoa, que é o que a internet até pouco tempo era, né? Trocar informações. Agora a gente tem uma quantidade tão grande de informações que com programação a gente pode derivar outros tipos de pensamento, por exemplo. A minha preocupação é que, pelo fato de eu ser da área de informática, eu já estou enviesado a acreditar que ela é mais importante do que deveria. Por isso eu fiz uma enquetezinha com os meus amigos aqui no Facebook para ver quem não é da área de informática o que eles achavam disso. E eu tenho alguns relatos até interessantes aqui que foram mais elaborados. Só para ler um aqui para vocês, por exemplo. O Fernando, que é graduado em psicologia e está fazendo doutorado em informática na educação, né? Ele disse que aprendeu por conta própria, né? Teria se beneficiado se tivesse ensinado programação para ele na escola. E diz que não faz falta, em essência, não deixa de fazer o trabalho dele por isso, mas que expande as oportunidades. Então, que com a programação ele pode expandir o tipo de pesquisa que ele faz na área dele. E que sem programação ele teria se formado só no básico que ele oferece. E teria as mesmas opções que a maioria da área dele. E que com programação ele conseguiu atrair orientadores de outros campos. E produziu software e diversificou os métodos de pesquisa dele. Fez bastante diferença. Ele não teria doutorado um relato de alguém que não é da área para dar um pouco de embasamento nisso, né, na questão da importância, porque eu estava realmente pensando, eu sou da área, acho que sou suspeito para falar, né? Eu acho que só a ubiquidade também não é um argumento para ensinar programação, porque o contra-argumento famoso até é o do carro, né? Todo mundo, o carro também é super ubíquo, tem em todo que é lugar, todo mundo tem, quer dizer, um monte de gente tem, mas mesmo assim não tá se pedindo que as pessoas entendam como funciona um carro mais do que ligar a chave, que seria equivalente a apertar o botão do computador. Foi o que eu falei lá no começo, se for considerar tudo que está ao teu redor, que é importante. O ideal é que a gente saiba tudo de tudo, né? Vai ter que saber eletrônica, mecânica, marcenaria, consertar encanamento, mas tem que ser eletricista também. Então acho que tem uma linha que tem que ser traçada em algum momento. O José estava falando uma coisa interessante a respeito disso e eu queria saber para ele qual que é a diferença entre esses dois casos, entre o computador e o carro. Pra mim? É. Tá, mas veja bem. Pra te dirigir um carro, o quanto tu teve que aprender, cara? Olha como é difícil hoje tirar uma carteira de motorista. Quando eu fiz não era uma barbada, dava até pra comprar. Hoje não. Quanto tu teve que aprender pra tirar essa carteira de motorista? Ah, mas é só pra ligar a chave. Ok. Mas pode olhar nas oficinas mecânicas, eu tenho carro velho, eu sei disso. Quando eu vou na oficina mecânica, e não é um grande mecânico, cara. Cara, tem vários carros com o motor estourado, sabe por quê? Porque o pessoal não bota óleo, cara. Não sabe que tem que trocar o óleo do carro. Estoura o motor. Teve um que ele mostrou que tem um rombo no bloco do motor. Então, cara, porque o pistão trancou e arrombou o motor. Dentro saiu um tampão do motor embaixo. Coisa impressionante, nunca tinha visto. Então, não se pede que as pessoas não saibam mais do que girar a chave do carro. Cara, vamos botar gasolina, quantos casos tu ouviu disso aí? A pessoa que foi lá, comprou o primeiro carro, saiu andando e parou no meio da rua. Dessas pessoas aí, de vários carros, são vários. Olha, 2 vezes que eu fui lá, eu comprei 20 carros na oficina mecânica, com um problema, o motor ter fundido por o cara não ter trocado o óleo. Simplesmente secou o óleo. Aparecia aquela lâmpada lá no visor, o cara não sabia nem o que era. Então não é exatamente isso. O cara não precisar saber de nada. O cara tem que saber alguma coisa. Né? O básico ele tem que saber. Eu acho que a resposta seria
é inegável que tu tem benefícios em saber das mais diversas coisas. Quanto mais tu sabe, mais tu tem condições de agir. A questão é o custo de tu aprender essa coisa talvez não compense o benefício. Por exemplo, o que Tá, mas tu concorda comigo que trocar o óleo do carro é uma coisa básica? não sei, eu não declaro coisa. Tem que saber, cara, que a cada 5 mil tu tem que parar e trocar, a cada 10 mil parar e trocar o Troquem óleo. o óleo e faça a revisão. Tem que saber. Troquem o óleo e faça a revisão do carro. Justo, mas as pessoas não sabem disso, cara. Não sabem mesmo. Sabe? Então, aí tu vai falar de programação, é muito bom saber sobre várias coisas. Tá, mas não é só saber sobre várias coisas. É saber sobre algo que vai fazer diferença na tua vida. Entendeu? Filosofia vai te ajudar em muita coisa. Psicologia, religião, como eu tive. Vai te ajudar em alguma coisa, vai te ajudar pelo conhecimento que tu vai ter. Eu vou defender filosofia. Um dos meus hobbies, tipo, eu faço ciência de computação, mas meus hobbies é estudar física e filosofia. Eu acho que filosofia uma coisa super interessante. Ótimo. Eu não estou dizendo que é inútil. Porque a física, na verdade, o nome é filosofia natural, né? Só uma derivação de filosofia. Todos os conceitos da filosofia se utilizam em física também, na Varia de Ockham e tudo mais. Pode perceber isso. Deve ter visto já. Tá, mas a gente está divagando demais. É isso. Mas a questão toda é o seguinte, não é questão de tu saber sobre tudo, é questão de tu ter uma introdução sobre o assunto. Se aquilo ali tu enxerga que vai um dia te ajudar, tu ter as ferramentas para resolver os problemas. Eu acho que a partir disso é que tu vai conseguir resolver, né? Tendo as ferramentas necessárias. E como eu sempre vi a informática como uma ferramenta, o caso que o Rafael colocou aí, do doutorando em psicologia, que ele teve um diferencial, cara, isso, por que o cara é diferente na área dele? Só porque ele sabe programar. Na verdade, eu conheço gente da letras que sabe programar e também foi visto de forma diferente na letra. Então, é uma ferramenta que hoje tem demanda. Ser especialista numa área e saber programar. Entendeu? Não é tu ser um cientista da computação, é tu saber programar. Essa é a diferença. Talvez ainda esteja sobrepondo um pouco o sentido de saber programar e ser um cientista da computação. Não é exatamente o que a gente está colocando. Foi vários termos que foram usados, eu percebi, informática, programação, ciência da computação, que a gente meio que usou, mas... O José a gente tava falando, né, do óleo. Que, tipo, realmente a quantidade de conhecimento que a gente precisa hoje para dirigir um carro, ela não é nula, ela existe. E tem uma analogia aqui, por exemplo, na computação, que seria atualizar o Java. Os computadores aqui de casa que eu cuido pro pessoal aqui, por exemplo, meus pais, eles olham aquele Java ali para atualizar e eles acham que o que tem que ser feito ali é só fechar aquela janela. Porque eles sabem que toda vez que aparece aquela janelinha vai dar problema. E daí, sei lá, vai ficar 6 meses, um tempão sem atualizar. E é a mesma coisa que tu ficar andando de carro sem trocar o óleo quando chegou a hora de trocar o óleo. É um tipo de conhecimento que as pessoas não têm hoje. E daí talvez um dos benefícios de tu incluir programação ou algum tipo de ensino de computação nas escolas seria que as pessoas entendendo que esses sistemas existem, que esses sistemas, como eles funcionam, como eles foram feitos, isso vai ajudar elas a entenderem na hora que for apresentados esses desafios aí, saberem que a coisa certa é ser feita nessa situação. Então tá. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa aí? Vou fazer uma pergunta pra você. Tudo que a gente está falando de programação, vocês não acham que se aplicaria também a eletrônica? Eu acho que sim. Tipo, acho que o Rafael não chegou a visitar o espaço do Mate Hackers, mas a gente não é as melhores pessoas para falar sobre isso, talvez, porque a gente meio que tem essa ideologia, assim, do que é ser hacker, e a gente acredita que as pessoas deveriam aprender um pouco sobre tudo, aprender sobre diferentes tipos de coisas. E eu, por exemplo, aprendi muito sobre eletrônica com as pessoas que vão lá no Mate Hackers, então foi uma coisa que eu aprendi, assim, saindo da minha zona de conforto. Assim como o psicólogo ali se beneficiou de programação, eu, que sou um zero esquerda em eletrônica, tenho certeza que eu ia me beneficiar muito se eu soubesse eletrônica. Eu acho que
Só o que eu tô querendo dizer é que eu acho que não dá pra colocar a programação num patamar especial só dela. Eu acho que tem outras disciplinas que se enquadram em tudo que a gente tá falando. Mas isso que tu tá falando, Rafael, é muito interessante, cara, porque isso são coisas de uma certa, vamos colocar assim, modernidade, e isso acabou se espalhando aí pelo mundo afora, né, com esse universo maker, com o celular que torna disponível redes sociais, Waze, WhatsApp, companhia. Eu acho que as pessoas estão mais propensas, né, estão mais sentem uma certa necessidade de conhecer um pouco mais isso. Sabe? Eu acho que as pessoas sentem que precisam se conhecer um pouquinho, que seja, pelo menos a introdução, para saber se esse é o caminho ou não é o caminho delas. Entendeu? E hoje a gente não tem isso, tem muito pouco, aliás. Teve colégios, escolas particulares que ensinam robótica. Ensinam lá com o Lego Mindstorms, por exemplo. Mas eu não considero uma boa plataforma para isso. Né? Primeiro como uma plataforma fechada e tal, mas daí a gente vai entrar em outros méritos. Mas é alguma coisa, né? Para a pessoa ter um pouco de empoderamento, aí, usando as suas palavras. É interessante vocês falarem em modernidade aí. Eu tô percebendo aqui que a conversa foi pro lado de uma discussão muito interessante, que eu acho que dava um podcast só dela, que é a questão de formar especialistas ou generalistas. Desde a teoria do Adam Smith lá, da mão do mercado lá, que a gente tem a ideia de que a sociedade tem uma produção maior e, por consequência, tem um aumento da qualidade de vida das pessoas, nem de todo mundo, claro. Mas a sociedade consegue produzir mais se a gente cria especialistas. Ou seja, se a gente, cada um só sabe fazer uma coisinha só e sabe fazer aquilo muito bem. Isso aumentou, ou pode-se dizer, não sei se dá pra dizer que foi isso que aumentou, mas a teoria de que isso aumentou a capacidade de produção exponencialmente. E o que a gente está vendo hoje aqui com esses movimentos que o Lucas citou aí do movimento maker é que um revivamento dessa ideia de que generalistas também são importantes, pessoas que saibam mexer com eletrônicos, saibam entender o básico de como o teu carro funciona, como o teu computador funciona, como o teu software funciona, como as coisas ao redor funcionam. E eu acho que isso dá uma discussão só disso, mas eu quero devagar muito aqui. É interessante isso aí, Alan, mas na verdade quando a sociedade se volta para uma coisa generalista, faltam especialistas, aí a importância do especialista sobe. Quando só tem especialistas, tu não tem quem colhe todas as partes do quebra-cabeça, aí falta o generalista. E aí tu fica num círculo, né? Que é interminável. Tem que ter especialistas generalistas, não tem que ficar pensando em qual tu vai formar. Talvez exista um equilíbrio ótimo, não sei. Tá, alguém quer dar falar mais alguma coisa? Que o assunto tá bem explorado, cara. Bem interessante. Então eu declaro encerradas as atividades deste podcast do Mate Hackers. Mate Hackers, para quem não sabe, é o Hackerspace de Porto Alegre. É um lugar para as pessoas que gostam de ciência e tecnologia se encontrarem para discutir esse tipo de assunto que a gente discutiu aqui, de interesse, ou tocar projetos, ou fazer esse tipo de coisa. O lugar se mantém com doações, então quem puder comprar uma camiseta nossa, pode deixar uma mensagem nos comentários ali, a gente vai atrás de ti. Obrigado aí mais uma vez aos participantes aí do Mate Podcast. Quem tiver sugestões para próximos assuntos, ou outras sugestões, ou reclamações, pode deixar comentário ali embaixo do vídeo ou do SoundCloud. Era isso então. Adeus! Não diz que filosofia não é importante, pô. Não é isso. Não, sociologia tu pode falar mal, agora filosofia não. Tá bom.